Bom, olá. Desligar esse trem aqui, né? Cadê? Aqui. O assunto é atenuação por chuvas, né? Hidrometeoros. E aí, na verdade, isso aqui é, de certa maneira, um resumo de toda a aula, né? Eu já gravei 2 vezes, mas ficou muito grande. Agora eu vou tentar resumir a apresentação de maneira mais rápida, né? E aí, atenuação específica, no caso, tem modelos e modelos. Isso aqui é um gráfico empírico que definiu, né, a atenuação aí para diferentes tipos de chuvas: oxigênio, água, vapores de água, né, na atmosfera, nevoeiros. Aqui, chuva de 0,25 milímetros por hora, né, uma garoinha. E conforme o gráfico, né, atenuação conforme a frequência. Esse gráfico aqui está em torno de gigahertz, né? Então 10 GB, 20, 50, 100 GHz. 100 GHz, a atenuação por chuva satura, né? Ela não aumenta nem diminui. Os casos críticos, né, os radioenlaces em torno de 35 GHz, mais ou menos por aqui, ó, eles chegam ali a causar atenuação de 30, 40 dB. Aqui é um exemplo, né, mais um exemplo de faixas específicas, né, no caso para o serviço de comunicação de broadcasting, é unidirecional, né, TV via satélite. Não, se bem que aqui tem outros serviços, né, sistemas móveis, radionavegação na banda S, banda L e as faixas de frequências específicas para esses serviços, né, no caso via satélite. Aqui tem lá a televisão, por exemplo, quem tem os Sky da vida, né, fazendo propaganda aqui, é comum no evento de chuvas o sinal sumir. Aqui fala de distribuição cumulativa, eu vou citar esse exemplo aí, né? Aqui é um modelo no qual existem duas antenas, né, alinhadas, e aqui ele tentou desenhar a zona de Fresnel, né, e mostrando que uma célula de chuva ela vai ocupar uma determinada área dessa zona de Fresnel. Lógico que a densidade da chuva, a frequência, são fatores que influem na atenuação característica. Sobre células de chuva, né, vou dar um escape aqui, eu fiz uma pesquisa no Google, e aqui está mostrando, né, provavelmente isso aqui é um cumulus nimbus, né, tem stratus nimbus, podia até colocar aqui, stratus nimbus, cumulus nimbus, as garotas da meteorologia, né, dos repórteres dos jornais hoje, elas falam muito dos cumulus nimbus, que são as nuvens formadoras das chuvas mais intensas, né? Então, basicamente, tem os stratus nimbus, que são nuvens estratificadas, né, dispersas. Talvez poderia até colocar aqui, né, stratus nimbus. A imagem, as nuvens, né, espalhadas. E de repente forma uma atmosfera, né, ela varia, e em determinadas condições ela forma um funil, daí formando cúmulos nimbus. E quando esses cúmulos nimbus atingem alturas da ordem de 10 mil quilômetros, né, a temperatura é muito baixa, os vapores de água se condensam e ela cai abruptamente em uma área pequena, né. Aqui dá para ver alguns conceitos. Aqui talvez tenha um núcleo e tem a saia da célula de chuva, né. O quão grande, né, é uma chuva dessa varia de região para região, né. Na nossa região aqui vai variar aí de 2 a 20 quilômetros, se não me falha a memória, né. Já no Amazonas, nas regiões tropicais, essas células, né, de chuvas podem chegar aí até 200 quilômetros de raio. Ou seja, fatalmente, aqui numa cidade talvez dê para ter uma dimensão, né. Se tiver um radioenlace, por exemplo, desse prédio a outro ponto aqui, na hora que essa chuva passar no meio do caminho,
ela pode causar atenuação a ponto de derrubar, né, o radioenlace. Isso aqui eu já vi de avião, mas a gente vê muito células de chuva, né, nas rodovias. Quando estamos viajando aí, dá para ver as chuvas ao longe. Bom, problemas, o que é isso? Um monstro sobre nossas cabeças. Não. Bom, voltando à apresentação, então vai depender, né? Um dos problemas da análise de chuvas é porque não existe um modelo bem específico para caracterizar a chuva, né? Aqui eu vou pôr no início lá, talvez seja mais lógico, a atenuação por hidrometeoros, né? Na atmosfera, chuva, granizo, neve, nevoeiros provoca absorção e espalhamento da energia eletromagnética, né? Absorção e espalhamento, no caso das dimensões da gota ser comparável ao comprimento de onda, né? Quando o tamanho das partículas é da ordem da grandeza do comprimento de onda da frequência da portadora do sinal radiado. Frequências mais altas, né, aquele gráfico dá para ver lá, os nevoeiros, né, nuvens, podem causar atenuação. Talvez aumentando o espectro eletromagnético, indo por a faixa do infravermelho, né, tem radioenlaces na faixa de infravermelho. Muitas vezes a própria poluição da atmosfera pode causar problemas, né? Isso dá para ver naquele gráfico aqui por volta de 23, 60 GHz. Gráfico da atenuação. Aqui por volta de 23 GHz, e aqui 60, né? Existem essas janelas aqui de alta atenuação para determinadas faixas de frequência aí, né? E aí, se alguém estiver projetando enlace nessas faixas, um cuidado a mais, né, além das células de chuva, tem que ser tomado. Enfim, fora dessa série, o principal fator atenuante é a chuva, né? Cresce à medida que o comprimento de onda aproxima-se do tamanho das gotas de chuva, lógico. Até a ideia da antena, né, a ideia do dipolo de meia onda, meio comprimento de onda, é o comprimento ótimo para entrar em ressonância e radiar, né, ou absorver energia. Para o campo elétrico, no caso, as gotas de água principalmente poluídas aí pela atmosfera, elas acabam sendo condutoras, né, e absorvem energia eletromagnética, na verdade, do campo elétrico, né, e com isso dissipa-se calor, a energia, a potência que se propaga pela gota diminui. Espalhamento, né, no caso a onda incidindo num ponto, ela vai difratar energia. Imaginando um TX, um RX aqui, né, um vetor caracterizando se encontra uma gota de chuva, ele vai espalhar a sua energia e a energia resultante da recepção vai ser bem menor da que foi irradiada ou esperada, né, em condições normais sem chuva. Então, a intensidade da atenuação aumenta com a intensidade da chuva, que no caso é expressa em milímetros por hora, conforme já dito, né, e no caso também com a frequência que está relacionado com o comprimento de onda. E existe uma saturação, né, acima de 100 GHz. Provavelmente, né, a frequência é tão alta que o comprimento de onda já não sofre tanta influência, né, a mais da gota de água. Mas lembrando que nós não temos radioenlace acima de 100 GHz também, né? Lógico, o nevoeiro tudo cresce com a frequência devido à diminuição do comprimento de onda e as gotas, vapores de água na atmosfera começam a causar atenuação, né? Aqui ele está falando razoável assumir a forma da gota de onda esférica, exceto para chuvas fortes, onde a ação da força gravitacional aliada ao efeito do vento faz... Na verdade, o formato da chuva, de uma gota normal, é um elipsoide, não é bem uma esfera, né? Porque tem um atrito, e aí esse formato real da gota de chuva, né, vai ter uma forma diferente de uma esfera.
E aí a distribuição do tamanho, né, aquela ideia da saia, do núcleo da célula, depende da taxa de precipitação e também normalmente fornecida em milímetros por hora. Valores típicos da taxa de precipitação, né, aqui climas temperados, 0,25 milímetros seria a chuva molha bobo, né, você acha que não está chovendo, mas molha tudo. Uma chuva branda, 1 milímetro por hora, 4 milímetros, chuva forte, 100 milímetros é a chuva extremamente forte que causa estragos, sai no jornal, inunda as cidades, etc, etc. Geralmente são muito fortes e concentradas em áreas pequenas, né? No caso do mundo, a gente sabe que existem regiões mais secas, outras mais úmidas. A ITU, no caso aqui União Internacional de Telecomunicações, a sigla em português, né? International Telecom Union, a sigla em inglês, ela dividiu o globo em 15 áreas. Aqui dá para ver mais ou menos a América do Sul, o Uruguai está por aqui, né? A nossa região estaria mais ou menos por aqui, né? Parece que é P, H, mas enfim, em função dessas regiões, a ITU fornece, né, intensidades de chuvas conforme a intensidade a probabilidade em um ano de observação, né, de acontecer esse tipo de chuva. Então, para a região A, em 1% do tempo é possível, esperado, né, chuvas menores do que 0,1 milímetros. Em 0,001%, 22 milímetros. A região A, não sei se dá para aparecer aqui, pelo que ele informa ali, é uma região desértica, né? Deve ser para cá. A região A aqui, ó. Aquela região, lá no... caramba, Atlântida, né? Não, Atlântida é uma cidade que é sumida, caramba. Hemisfério Sul aqui, lá é tão frio que chove pouco. Outras regiões, por exemplo, aqui, ó, em 0,01% do tempo, chovem 100 milímetros por hora nessa região. Em 1% do tempo, aí, no caso ele está considerando um ano, né? É comum, e 1% daria para fazer a conta, né? Por exemplo, aqui na região K, 1,5%. Na pegar 0,01% do tempo, na região K, aqui dá em torno de, acho que é aqui, né? Ou aqui, não sei, 60, 70 milímetros por hora. Mas essa questão aqui está dizendo que essas chuvas torrenciais, elas acontecem em período do tempo muito curto ao longo de um ano. E daí, em termos de projeto de radilagem, geralmente a turma faz projeto aqui para 4 nines de disponibilidade, né? 99,99% do tempo o enlace vai ficar operante. Em 0,01% ele vai ficar indisponível, né? Isso dá uma confiabilidade, uma disponibilidade de 99,99%. Isso, no caso, depende da necessidade do enlace, né? Essas regiões, né, basicamente, se pegar essas regiões aqui, apresentar gráficos com níveis pluviométricos, né, aqui ele está mostrando nas regiões ao longo do Equador índices pluviométricos muito altos. E as regiões mais afastadas do Equador, as intensidades de chuva, né, vão diminuindo à medida que se distancia daqui. Ou seja, se você estiver fazendo um projeto lá no Amazonas, né, acho que aqui está o Brasil, o Amazonas chove muito. Então as intensidades de chuva, já ouvi mencionar 200 milímetros por hora e grandes áreas sendo sofrendo, né, com essas chuvas intensas. Bom, na verdade eu acho que isso aqui saiu de ordem de novo, né? Atenuação da chuva, como aquele modelo esférico, tem que ver dB por quilômetro, na verdade a área da chuva, né, vai dar uma atenuação característica, né? Isso aqui lida com integrais e esses parâmetros muitas vezes dependem de análises estatísticas não muito confiáveis. Enfim, esses modelos estatísticos, aliás, numéricos, né, eles são um pouco estatísticos também, porque não dá para prever exatamente a chuva, né, então tem que ir para estimativas, não são muito amigáveis, né.
E aí a turma, pelo menos em telecomunicações, costuma muito fazer modelos empíricos, no qual são executadas medidas, né? E aí, quando acontecer a chuva, é possível medir a atenuação característica daquela chuva. Se mede a intensidade da chuva e a atenuação característica, né? Esses modelos são mais fáceis, são trabalhosos, né? Mas são mais fáceis de serem determinados. Foram esse tipo de modelos que geraram aquele gráfico no final da apresentação, né? Enfim, é definida uma atenuação característica para cada chuva, né? Lá a gente viu lá para determinada intensidade, a pegar aqui 20 GHz, a atenuação de 150 milímetros pode chegar ali a 15, acho que é 15, né? 10, 15 dB por quilômetro. Bom, e aí, acho que aqui, né? Esse coeficiente é válido para essa faixa de frequências aí, né? E uma aproximação recomendada, né? Por essa norma da ITU, no qual essa atenuação característica, que mudou a letra, né? A atenuação total, né? Não mudou não, era um outro slide que tinha mudado. É a atenuação característica em dB por quilômetro vezes o comprimento da célula de chuva. E aí é possível para nós estimar a atenuação, né? Esse método da chuva célula equivalente, eu vou deixar para vocês lerem os slides e vou partir para tem precipitação das chuvas, né, em climas tropicais. E eu achei legal, eu não lembro exatamente a referência, né? Isso aqui já fazem uns 2 anos que eu achei na internet aí, no qual foi feita uma análise estatística de um radioenlace do Bradesco. Provavelmente não. Os bancos, né? Eles costumam ter enlaces proprietários e com redundância, né? Talvez tenha comunicação via fibra ótica, mas eles também zelam por outras vias de comunicação, né? Se romper uma fibra ótica, qual seria a alternativa para as transações financeiras, né? E no caso, um Bradesco lá em São Paulo, ele deve concentrar muito tráfego de dados. Enfim, dinheiro é importante, então esse enlace tem que ser confiável. A frequência de operação, 14,5 GHz, o comprimento, né, 12,8 km, a polarização da antena horizontal, no caso, imaginando uma célula de chuva, elipsoide, eu acho que tinha um elipsoide aqui, né? Se eu tiver uma polarização horizontal assim, ó, a área da gota vai ser menor em relação à frente de onda. Mas se eu tiver uma polarização de uma onda horizontal e a frequência for tal que o comprimento de onda é comparável à gota, isso vai causar mais atenuação do que a polarização vertical, perdão. Mas enfim, o azimuth seria, tem um determinado ponto aqui que ele definiu que é o Bradesco, aí temos 0, 1, 2, 171 graus, ele está direcionando, orientando a antena para que lado ele deve apontar, né? E as medidas, né, foram feitas durante um período de 2 anos, principalmente para analisar a atenuação por chuvas, né? É interessante pegar um ciclo aí de pelo menos 1 ano. Lembrando que 1 ano muitas vezes é atípico, então, enfim, o modelo empírico também vai depender se a coleta de dados foi num período, né, como é que eu posso dizer, é típico não, validável, né, e não seja atípico, e aí os resultados não são muito confiáveis. Mas nesse caso aqui ele está mostrando no qual está medindo a potência recebida, né? Tem lá os múltiplos caminhos, a potência média recebida aqui, flutuando devido à atmosfera, etc, etc, e de repente o nível de sinal diminui. Provavelmente essa leve diminuição aqui é devido à célula de chuva, a célula vai adentrando o enlace, uma área mais densa, e aí sim há pontos aqui de intensa atenuação, né? Então, a partir desse gráfico da potência recebida, esse trabalho aqui apresentou atenuação característica, né? E no caso, o tempo em que, né, aqui também era tempo, a atenuação foi maior do que 40 dB, né? 39, 40 dB.
provavelmente esse enlace tinha uma margem de 40 dB. Quando aconteceu essa chuva, 40 dB permite, mesmo que o sinal estiver oscilando aqui, ainda é disponível, né? Mas 40 dB seria muito oneroso. E aí, quando aconteceram essas chuvas, aqui seriam períodos no qual a atenuação, né, foi tão grande que, com certeza, né, a sensibilidade do rádio provavelmente não decodificou nada. A taxa de erro de bit aumentou muito. Aqui ele está mostrando a atenuação instantânea e quando ela foi maior do que 40 dB. Aqui o gráfico, a turma está falando muitas estatísticas do Covid, né? Não sei se a turma entende muito de gráfico não, mas essa distribuição cumulativa, né, ela vai somando os eventos. E quantos eventos, por exemplo, aqui aconteceram com uma atenuação de 36 dB? Então vai acumulando. Quantos eventos aconteceram com 37? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos eventos aconteceram com mais de 39? Quantos eventos mais do que 40 dB, né? E aí, acumuladamente, né, aí seria o percentual do tempo, acima de, que no caso aqui, de 35 dB, aconteceram atenuações somente em 0,01% do tempo. Uma atenuação de pegar 5 dB, ela aconteceu ali quase que 1% do tempo, né? Uma atenuação de 5 dB é uma chuva bem mais branda, né, do que uma chuva de 35 dB de atenuação no radioenlace. Probabilidade de chuva. Então isso aqui é a probabilidade de haver atenuação, e aí eles compararam a taxa de precipitação, né? Se for ver bem essa chuva aqui, né, 0,01 está aqui, né? Tá lá a chuva de 80 milímetros por hora, 100 milímetros por hora. O gráfico da distribuição cumulativa das chuvas meio que coincide com o gráfico cumulativo da atenuação, né, característica por chuvas. Aqui a ideia das frequências, né, e o gráfico da atenuação. Mas enfim, isso aqui eu vou apresentar da mesma forma que a atenuação por obstáculos está dado o conceito, né? Eu vou, não sei se eu resolvo ou se eu simplesmente proponho exercícios para vocês quebrarem a cabeça, né? Eu não lembro se na série de exercícios eu contemplei isso, mas acredito que vocês já têm informação suficiente para fazer um projeto de radioenlace ponta a ponta aí. Além de tudo aquilo que vocês fizeram, né, tem que ser considerada a atenuação de chuvas, por chuvas. E lembrando que a atenuação por chuvas vai causar indisponibilidade, né? Não dá para dimensionar o enlace para ter uma margem de mais de 40 dB. Né? Mas essas chuvas acontecem em pequeno percentual do tempo. Eu acho que eu vou propor um exercício para vocês calcularem quanto tempo é 0,01% do tempo de um ano.